Na verdade, para você ter uma ideia, eu sou professora de educação física. Minha primeira formação acadêmica é educação física. E aí? Aí você tivesse terminado, então, a sua formação continuada nesse momento. Como você vê a questão, então, assumir um cargo de liderança, de gestão, a partir da graduação? Da graduação de educação física, que foi o seu caso. Eu me especializaria em psicomotricidade para seguir minha carreira, ou eu faria ciência do esporte, eu estaria dentro. Foi acontecendo, eu acho que perceberam que eu tinha uma certa liderança e aí vão acontecendo situações. Só que quando você é colocada ali, na verdade, quando eu saí da educação física, da formação, da licenciatura, eu fiz administração escolar, né, como pós também na FAI. E aí, na sequência, eu já fui convidada para assumir uma gestão. Aí eu já entrei no mestrado, entendeu? Eu fui fazer mestrado na engenharia de produção com ênfase em tecnologia educacional. E aí vai acontecendo, né? Você tem que buscar. Mas de qualquer forma, na sua colocação e na sua trajetória, percebe-se essa busca por outros conhecimentos, além dos conhecimentos adquiridos na graduação, na formação, na primeira formação de um profissional da educação, na verdade. O que acontece, Regina? A educação é muito dinâmica. Né? Antigamente você fazia um projeto político-pedagógico da escola, sem deixar engavetado, você fazia esse projeto, ficava. Você planejava assim, 4 anos, 5 anos de escola, vamos traçar o perfil desse grupo de estudantes, vamos elaborar um projeto pedagógico para 5 anos. Hoje você não planeja 6 meses sem estar renovando. Então, o que acontece? Eu acho que profissionais talentos humanos hoje, eu vejo que na educação sai muito isso, eles têm essa ânsia, essa busca pelo conhecimento. Que um gestor, ele é feito pela busca do conhecimento. O gestor tem que buscar esse conhecimento através de leituras, a prática e ação, uma avaliação contínua do que está ocorrendo dentro da escola. Então, como é muito dinâmico, você vai buscando e você percebe pessoas, né? Hoje você já percebe, tanto na escola pública como privada, pessoas que têm esse talento. E aí que ele também, talvez saia, não sei se é nato, mas você descobre esse talento por ser a educação muito dinâmica. O que a professora Cleide está fazendo nesse momento, ela já está traçando para nós o plano de ação que nós pedimos para as nossas convidadas também colocarem para nós. Então, a professora Cleide, ela já emendou na fala, já colocou também o plano de ação. Mas é bem importante mesmo, porque nós gostamos também de frisar e ressaltar um plano de ação para a questão problematizada, que é justamente se a formação inicial de cada profissional da educação seria o suficiente também para assumir um cargo de gestão. E já entrando nessa linha, na verdade, eu queria entender da professora Grace um pouquinho a ideia de que se a gente tem alguns gestores que já têm um talento inato, se a gente tem alguns gestores que carecem do administrativo e alguns que carecem da parte educacional, como a gente consegue fomentar agora, sobre um pouco a sua experiência ótica de uma Secretaria Municipal de Educação, como consegue fomentar junto a gestores de diferentes instituições isso? Como lidar com tamanha diversidade e esse único propósito? Veja, a realidade hoje dos nossos diretores da escola municipal, muitos são oriundos de sala de aula e não possuem essa experiência em gestão educacional. Tendo essa visão estratégica de todo esse processo, a gerência de gestão escolar faz um acompanhamento efetivo a esse gestor. Quando a Liliane Casagrande Sabag, a nossa secretária, propõe o projeto de gestão escolar e o plano de gestão escolar, é justamente porque ela tem essa preocupação, né, que esse diretor ele tem a visão da gestão educacional como um todo. Então, eu vou contar um pouquinho do processo, né, até para não ser redundante no que as colegas participaram, eu vou contar um pouquinho do que acontece na Secretaria Municipal hoje, no que diz respeito à gestão educacional. O projeto de gestão escolar, ele vem como principal objetivo, dentre vários, que o diretor elabore o seu plano de gestão, 2012 e 2014. Por quê? Porque a gente acredita que quem não planeja não executa. Né? Então, tendo em vista essa linha de pensamento, nós estamos orientando esse diretor no planejamento de suas ações. E essa é uma forma de a gente colaborar com esse diretor
oriundo de sala de aula e que muitas vezes, e grande parte, não tem experiência na gestão educacional, nós auxiliamos ele no levantamento de seus desafios para que ele possa realmente, de forma eficaz, cumprir com as suas atribuições. Hoje, a gerência de gestão escolar é composta por técnicas, uma técnica que atende cada regional, são 9 regionais, e todas têm experiência em direção de escola. Por quê? Mais uma vez, na prática, já sabem como é. Como que uma gerência de gestão escolar, eu também tenho experiência em direção de escola, como uma gerência de gestão escolar vai auxiliar o diretor no seu processo dinâmico se eu não tive experiência no chão da escola, se eu não vivenciei o que é ser um gestor, o que é ser um diretor. Então, na verdade, hoje, o fortalecimento da gerência de gestão escolar vem muito de encontro a essa dificuldade que se apresenta nessa questão norteadora, que os diretores não têm essa formação, mas com essa equipe que faz um brilhante trabalho, a equipe da gerência de gestão escolar, as técnicas da gerência escolar, com suas experiências de direção de escola, vem muito auxiliar esses diretores novos e até os diretores antigos, que muitas vezes estão amarrados a determinadas situações que muitas vezes não querem uma mudança, mas que, de acordo com outras visões, com pessoas que já tiveram uma certa experiência, conseguem visualizar algo diferente e algo que vem acrescentar na melhoria da qualidade de ensino. Seria uma forma, então, da Secretaria Municipal de Educação elaborar um apoio, elaborou um apoio. Isso. E que também é colocado no nosso plano de ação, né, Daniel? Seria uma forma de suprir o que não houve na formação inicial dos professores. Professora Mara, o plano de ação, nós estamos quase encerrando o bloco, um plano de ação para essa questão. Sugerido. O plano de ação sugerido para essa questão, definitivamente, eu não poderia deixar de ser diferente, já que eu também trabalho na Secretaria Municipal da Educação e junto com esse, talvez não, toda na coordenação desse projeto, é efetivamente formar, né, preparar o gestor para o exercício da prática de competências gerenciais. Então, não podemos colocar, né, o pedagógico lá, o administrativo cá. Repetindo o que já foi dito anteriormente, né, o plano de ação, primeiro, prepara o gestor, né, para o desenvolvimento de cada uma dessas competências. Essa capacitação, preferencialmente, pode ser por meio de um curso de especialização, como é o que nós ofertamos lá na FAI, que é o Gestão e Liderança Educacional. Feito isso, já na prática, faz com que contribui, como foi colocado anteriormente, para que efetivamente os diretores elaborem o seu planejamento estratégico, é um planejamento estratégico que parte de um diagnóstico situacional de cada escola, a partir daí levantam-se os desafios, os principais desafios dessa escola, faz o planejamento e define indicadores e principalmente monitora e avalia. São basicamente os 3 eixos que você comentou logo ao princípio do programa. Já chegando e findando este bloco, eu gostaria, na verdade, de deixar também outra vez os convidados de nosso amigo telespectador com a próxima questão norteadora, que será discutida durante o 3º bloco. Sabemos que a gestão educacional também requer gestão de pessoas e tal situação requer também liderança. Em que medida a ausência dessas habilidades pode comprometer a organização e se é possível, de alguma maneira, desenvolver esse perfil? Essa questão norteadora será fio condutor do próximo bloco. Fique conosco, já voltamos. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FAI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FAI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida.
Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltamos para o terceiro bloco do nosso programa de hoje, Gestão e Liderança Educacional. Deixamos para a reflexão dos nossos telespectadores e também das nossas convidadas aqui no estúdio a questão sobre a liderança de pessoas. Porque a função de um gestor educacional também requer a liderança, a gestão de pessoas. E neste caso, o gestor precisa ter efetivamente esta liderança, ou se essa liderança ela pode ser desenvolvida ao longo do processo educativo, se pode ser desenvolvida na própria realização do seu fazer dentro da escola. Como é que fica isso? Agora nós vamos começar de frente. Agora nós vamos começar com a professora Cleide, porque a professora Cleide ganhou o microfone. Vamos lá, professora Cleide. Como você vê essa questão? Então, o líder, o gestor, ele também precisa ter essa característica da liderança, principalmente porque vai liderar pessoas. E se às vezes nós não encontramos esse líder de pessoas, nós encontramos o gestor autoritário, essa liderança ela pode ser desenvolvida? Com certeza, Regina. A liderança ela pode ser aprendida, né? O aprender estar na capacidade de influenciar as pessoas, em você conscientizá-las e fazer com que elas percebam a real necessidade, de, por exemplo, de fazer uma mudança, de efetuar uma troca de professor, atividades programadas, você fazer a troca pedagógica, enfim, aí você tem que ter argumentos e convencer. Se você está predisposto e quer isto, nós conseguimos ensinar um gestor, né? E você pode desenvolver essa liderança. Claro, você descobre no teu grupo pessoas que já têm isto. Isso é muito mais fácil de ser trabalhado, né? Porque se essa pessoa você detecta que ela tem isso, vai ser mais fácil o teu trabalho. De onde normalmente vêm essas pessoas? É do corpo discente, do corpo discente não, mas é do corpo docente, é do administrativo da escola? Normalmente, um gestor educacional, ele sai da sala de aula, do corpo docente. Isso com certeza eu te digo. Então, mas como essas características, agora nós vamos explorar mais. Como essas características são percebidas, Cleide? Porque no programa anterior, nós colocamos essa questão. Soubemos de um caso de uma instituição educacional que contratou um gestor para administrar, de uma maneira geral, todas as unidades e que trouxe de outro estado. Chegou aqui e havia muito bem qualificado pelo currículo e tudo mais. Quando chegou aqui, não deu certo. Então, porque também são características bem específicas e são difíceis de se detectar. Como que acontece isso? Os grandes líderes, os pensadores, eles têm essa capacidade de detectar. Por exemplo, um professor em sala de aula, ele tem que ter tomadas de decisões muito rápidas. Certo. Né? E quando você percebe isso no teu grupo, você vai ficar meio perto dessa pessoa, né? O segredo disso tudo, Regina, é relacionar. É relacionar-se, é a pessoa ir em busca do outro, a pessoa é conviver. O grande segredo, seja para mesmo nós gestores educacionais, é a questão da convivência, é saber se relacionar. Certo. E quando você percebe isso no talento, é muito mais fácil de resolver as situações. Hoje, esse ir em busca do outro, esse relacionar-se está ficando cada vez mais difícil. Então, as pessoas para a liderança estão sendo tiradas daí. Muitas vezes ele não é um líder, mas ele tem uma capacidade, uma habilidade muito grande de se relacionar. Diante de conflitos, ele sabe como tomar essas decisões, ele sabe como solucionar. E o professor em sala de aula, ele é rico nesse conhecimento, porque ele está o tempo inteiro em conflito, ele está num ambiente o tempo inteiro. Muitas vezes ele tem que criar um ambiente harmonioso, mas normalmente não, porque nem todos os alunos que estão ali estão querendo aprender aquilo que ele está querendo transmitir. E ele vai ter que ter habilidade para fazer com que aquele conhecimento chegue até aquele aluno. Então, você começa a detectar sinais ali. Um assessor, hoje, dentro da nossa estrutura de Bom Jesus, gestor, assessor. O assessor também ele sai de sala de aula. Por que um gestor convida um assessor?
para ser seu assessor pedagógico? Porque ele detecta que ele tem uma habilidade de se relacionar com o aluno, de se relacionar com o colega de trabalho, porque o gestor precisa de pessoas fortes lá